Então, como nós vínhamos falando na parte 1 de Efésios 1, nós estávamos lendo aqui o versículo, o versículo 10. Em Cristo, todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nós lemos ali na parte final da parte 1 que Gálatas, capítulo 4, Deus estabeleceu o tempo em que Jesus viria. O tempo em que Jesus veio trouxe a plenitude dos tempos. Por que que Cristo é a plenitude dos tempos? Plenitude vem de pleno. O tempo até a vinda de Jesus era de trevas, a humanidade separada de Deus. Quando Jesus veio ao mundo, encarna, morre, ressuscita e sobe novamente aos céus, ele trouxe o reino de Deus sobre a terra, como nós lemos em Mateus 28:18. Jesus disse que, logo depois que ele ressuscitou, agora é-me dado todo o poder sobre o céu e sobre a terra. Então, no momento em que Cristo vem, ele inaugura o momento em que a terra agora, toda ela, é influenciada pelo mover do Espírito Santo. Todos os lugares da terra são ocupados pelo Espírito de Deus e todas as pessoas podem, desde que assim queiram, alcançar de forma gratuita a revelação da graça de Deus. Então agora nós estamos num tempo em que Deus está na sua plenitude sobre a terra, podendo qualquer pessoa alcançá-lo. Então, estamos na dispensação. Deus, ele tinha um mistério. Qual era o mistério da vontade de Deus? Qual era o mistério que Deus propôs nele mesmo? O mistério de Deus, que não estava revelado à humanidade, era enviar Cristo para morrer por todos, de tal maneira que, quando Cristo viesse, a plenitude do próprio Deus estaria sobre a terra e em Cristo todas as coisas são congregadas, ou seja, ele tornou a congregar, ele tornou a permitir que o ser humano consiga conversar diretamente com Deus, que era algo que até a vinda de Cristo não era mais possível. Com a vinda de Cristo, qualquer pessoa pode olhar para o céu, dirigir uma oração a Deus e, por meio de Cristo, se conectar com Deus. Então, Paulo continua no versículo 11: nele, ou seja, em Cristo, nele digo, em quem também fomos feitos herança. Então agora, quando nós aceitamos a Cristo, nós somos herdeiros de Deus. Nós fomos feitos, somos herdeiros de Deus de um lado e somos herança de Deus. Porque Deus fala, são meus filhos, são minha herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. O propósito de Deus é salvar a todos. Todos os que receberem a Jesus são predestinados a receberem a salvação. Esse é o conselho da sua vontade. O conselho da vontade de Deus é respeitar o ser humano para que ele decida se aceita ou não a salvação, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então nós, os que esperamos em Cristo, fomos feitos para louvor da sua glória. Aí vem aqui Paulo continua, em quem também vós estáis. Agora ele fala para os Efésios, dizendo assim, vocês também estão seguindo esse caminho aí, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, vocês também estão nisso, depois que vocês ouviram a palavra, o evangelho da salvação, e creram nele, e aí vocês receberam o Espírito Santo. O qual é o penhor da nossa herança. Penhor significa garantia,
ele é a garantia da nossa herança. Ter o Espírito Santo na vida é a garantia de que seremos salvos, é a garantia de que somos herança de Deus, é a garantia de que receberemos a salvação para a redenção da possessão de Deus. Ou seja, nós somos propriedade de Deus, né? Para a redenção da possessão de Deus, para louvor de sua glória. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Ou seja, Paulo está dizendo, e eu ouvi a respeito de vocês que a fé em Jesus e o amor que vocês têm com os irmãos, com os santos é grande, e por isso eu não paro de dar graças a Deus por vocês, lembrando-me de vocês nas minhas orações. Versículo 17, para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Ou seja, ele ora para que Deus dê a eles o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Paulo está falando assim, ó, eu oro para que Deus ilumine o entendimento de vocês, para vocês saberem qual é a esperança da vocação de vocês e qual a riqueza da glória da sua herança, da herança de Deus nos santos. Ou seja, ele ora para que aqueles que aceitaram a Cristo consigam perceber e sentir e entender o valor das bênçãos que eles receberam. Versículo 19, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então, Paulo está dizendo assim, ó, eu desejo que vocês percebam, que vocês enxerguem, que vocês sintam e que vocês entendam qual a riqueza das bênçãos que vocês têm pelo fato de terem Jesus, né? Que a grandeza do poder de Deus, ele chama aqui, Paulo, de algo que é sobreexcelente, ou seja, que vai além do excelente. O excelente é o superlativo máximo daquilo que é bom. Como ele não encontra uma palavra acima do excelente, ele usa o sobreexcelente, ou seja, qual é a grandeza, né, sobreexcelente do poder de Deus, que Deus derramou sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Aí versículo 21, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então Deus colocou Jesus acima de todo o poder das trevas. Jesus tem poder sobre todo o mal. Nada pode prevalecer diante do poder de Cristo. E sujeitou, 22 e 23, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, o que ele fala aqui, ó, que a igreja é a plenitude de Deus. Por que é a plenitude de Deus? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, Paulo fala sobre isso. Ele fala que... vamos anotar aqui. 1 Coríntios, no capítulo 6. Ele fala aqui no... Ele pergunta, vocês não sabem que vocês são o corpo de Cristo? Versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Né? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falosei membros de uma meretriz? Então aqui ele fala que nós somos membros de Cristo. Depois no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele fala novamente sobre corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, e aqui ele, em 1 Coríntios, Paulo faz aqui a argumentação de que
todos devemos respeitar o fato de sermos um só, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então, Deus aqui em 1 Coríntios capítulo 12, fala a respeito dessa ideia de que nós somos o corpo de Cristo. E por isso aqui no último versículo ele fala que Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Cristo e sobre todas as coisas o constituiu como o cabeça da igreja. E a igreja é o seu corpo, que é a plenitude, ou seja, a igreja é a plenitude do próprio Jesus, que cumpre tudo em todos. É Ele que faz as obras nas nossas vidas, é Ele que cumpre todos os propósitos que Ele tem na vida de cada crente, de cada cristão. Então é essa a leitura de Efésios capítulo 1. Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus.